Abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro Reis 18, 41. Aleluia. Senhor, que seja criado aqui, Pai, um ambiente na nossa terra, para que a Tua semente encontre em nós um lugar favorável. Senhor, nós cantamos, nós ofertamos, nós ouvimos, nós Te adoramos, nós preparamos a terra do nosso coração, para que o Senhor libere sobre nós uma palavra para nos transformar, uma palavra para nos curar, uma palavra para desatar em nós tudo aquilo que está preso, para que nós venhamos, Senhor, gerar adoração ao Seu coração, para que toda prisão que tem nos abatido, tudo aquilo que tem nos aprisionado, seja quebrado pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, nós Te convidamos a estar aqui nesse púlpito, nós Te convidamos a estar aqui nesse microfone, nós Te convidamos a estar aqui nessa congregação. Vem sobre nós nesse lugar, Senhor, e ministra o nosso coração. Ministra o nosso coração, ministra o nosso coração, ministra o nosso coração. Nós Te damos honra aqui, querido, abre a sua boca e começa a preparar aí o teu coração. A semente ela vai vir, a semente ela vai vir, prepara aí. Senhor, em nome de Jesus, Te adoramos. Adoramos o Senhor nesse lugar, adoramos o Senhor nessa noite, adoramos o Senhor nessa noite, adoramos o Senhor nessa noite. Ser adorado aqui, nós levantamos aqui, Senhor, um altar de adoração. Levantamos aqui um altar que toque o Seu coração. Levantamos aqui um altar, Senhor, nos dê aqui uma palavra profética. Nos dê aqui, toma a minha mente agora, toma os meus lábios, toma a minha linha de raciocínio, toma, Senhor, o meu entendimento, para que o Senhor use, para que o Senhor estabeleça, para que não haja manipulação, para que não haja, Senhor, nada que venha tocar individualmente, Senhor, mas que o Teu Espírito mova, que o Teu Espírito toque, que o Teu Espírito manifeste, Senhor, em nome de Jesus, que o profético seja liberado sobre esse lugar. Que o profético seja liberado sobre nós, que o profético seja liberado sobre nós, que o profético seja liberado sobre nós nesse lugar, Senhor. Vem com a sua voz profética, Senhor, queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a conseguir passar o que tem ardido no meu coração. Me ajuda a conseguir transferir o que eu tenho aqui hoje, Pai. Não uma palavra, não algo escrito, mas que eu venha conseguir transferir aquilo que tem sido gerado dentro de mim. Me ajuda, Espírito Santo, a compartilhar, a fazer as pessoas se alimentarem daquilo que tem me alimentado, Pai. Espírito Santo, venha que eu possa ser essa noite, Pai, alguém que vai transmitir não apenas uma palavra, mas transmitir a Tua presença nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Xarabassore mande que andarabachore mande que andarabachore. Que seja criado aqui um ambiente, Senhor, para ouvir a Tua voz de cura, um ambiente de restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Acabe, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer, a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Disse o seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse:
eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Manifestando na terra o que tem sido gerado no céu. É o que eu quero tentar compartilhar com você. Querido, esse texto, ele fala exatamente sobre o que nós estamos vivendo aqui nessa igreja. O que vai ser mais evidenciado aqui por esses próximos 20 dias para frente. A Bíblia fala que depois de um desafio vencido por Elias, juntamente com os profetas de Baal, depois que Elias e os profetas de Baal, os dois estão ali disputando e tentando mostrar para aquele povo quem é o Deus de Israel. Os profetas de Baal tiveram essa oportunidade, foram lá, fizeram o seu altar para Baal, pegaram seus animais, colocaram ali e começaram a rogar para que Baal descesse, enviasse fogo, e nada aconteceu. Depois que eles desmancharam, bagunçaram o altar, se retalharam para que Baal pudesse responder, e nada de acontecer. Quando chegou a vez de Elias teve que ir lá e consertar a besteira que eles fizeram. Elias teve que ir lá e restaurar o altar, pegar animais, colocar sobre o altar, dificultou um pouco, fez um buraco em torno do altar. E pegou uma coisa que você precisa entender, que talvez seja o foco da mensagem. A Bíblia diz que Elias mandou pegar água e jogar em torno do altar. Só que escuta, querido, havia seca naquele lugar. Aquela região e naquele tempo havia seca, havia sequidão. Então, se existia uma coisa ali que era preciosa, era água. Se existia uma coisa ali que tinha muito valor, era água. Imagine você, nós já ficamos talvez, quanto tempo? 20 dias sem chover? Quanto tempo já ficamos aqui sem chover? Já ficamos um mês sem chover? Alguém me lembra? Já ficamos um mês sem chover? Já ficamos, né? 2 meses sem chover? Que prova que foi? É ou não é? Você começou a perceber que não há uma estrutura no nosso governo se faltar água. Você percebe que eles não estão preparados para a derrota. Eles não têm um segundo plano. Então nós ficamos aí 2 meses sem água. Imagine ficar 3 anos sem água. Aí imagine você, irmãos. O Gustavo, na casa dele, ele cria lá, ele faz uma cisterna na casa dele. Aí fica 3 anos sem água. A rua toda não tem água, só na casa do Gustavo. Aí eu chego pro Gustavo e falo assim, Gustavo, o negócio é o seguinte, cara. Vai lá e vamos pegar a sua água, vamos jogar ela no chão, em torno daquilo que nós estamos querendo fazer. Ou se não, trazer ela para a igreja. Você vai entregar aquilo que você tem de precioso. A Bíblia fala, querido, que Elias mandou pegar o que eles mais tinham de valor e jogou em volta do altar. Então a água ali não foi uma coisa inocente, não foi uma coisa aleatória. A água ali, ela teve um sentido. A água que foi jogada em torno do altar, ela teve um sentido. Qual o sentido? O sentido da oferta, o sentido da entrega, o sentido da renúncia. Sabe qual o texto que me lembrou isso? Aquele garotinho, quando ofertou aquele pouquinho de pão e aquele pouquinho de peixe para Jesus multiplicar, para alimentar a multidão. Me lembrou isso. Pessoas com pouco recurso, pessoas com um recurso escasso, mas um pouquinho que tem, quando entrega, quando, coloca na mão de Deus, e Deus, Ele multiplica, não para te abençoar apenas, mas para poder abençoar pessoas. Então eu continuo insistindo, irmãos, eu continuo insistindo que o processo do Evangelho não é apenas eu ter para mim, mas é quando Deus opera um milagre na minha vida e eu vou poder tocar as pessoas, e isso vai dar continuidade ao milagre na minha vida. Existem muitas pessoas que ainda estão vivendo altos e baixos no Evangelho, ainda estão vivendo um cristianismo raso, um cristianismo fraco, um cristianismo pobre, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles não se condicionam a abençoar pessoas, eles não se condicionam a tocar pessoas, eles não se condicionam a poder fazer alguma coisa por alguém. E eu começo a entender que quando eu pego mesmo pouco que eu tenho,
Mesmo o pouco que eu tenho, para aquele que não tem nada, o pouco que eu tenho é muito. Para aquele que não tem nada, eu conheço Jesus. Para quem não conhece, é muito. O nosso problema é que nós estamos esperando cuspir fogo da nossa boca. Nós estamos esperando. Isso é possível espiritualmente? Claro que é. Você chegar aqui, pegar esse microfone cheio de Deus e tocar e curar as pessoas, isso é muito bom. Mas nós estamos esperando viver um nível espiritual sobrenatural, onde você consegue tocar, as pessoas são tocadas, as pessoas são, geradas algo nela. Pastor, mas esse não é o propósito? Sim, mas a grande questão é, talvez você tenha algo bem pouco, e aquele que não tem nada pode se alimentar daquele pouco que você tem, e você só vai ganhar mais quando você começar a compartilhar o pouco que você tem. Talvez você não é uma pessoa que vai chegar nesse microfone aqui e vai curar os outros. Tudo bem, vamos chegar lá, eu creio nisso. Eu não posso deixar de sonhar que Deus vai nos usar para alcançar pessoas, para tocar cidades. Isso não pode se perder dentro de mim. Mas eu também entendo que o pouquinho que você tem, o pouquinho que eu tenho, por mais que seja pouco, mas se eu fizer por alguém, pessoas serão tocadas, pessoas serão abençoadas, inclusive eu. Quantos entendem isso, querido? Mas quando eu retenho o pouco que eu tenho, dizendo assim, eu não posso dar, eu só tenho isso, eu não posso compartilhar, eu não posso fazer para as pessoas, porque eu só tenho isso. Mas a partir do momento que você fizer, Deus vai começar a te abençoar, querido. A partir do momento, poxa, eu não consigo discipular 10 pessoas, mas uma você consegue. A partir do momento que você começar a poder compartilhar o pouquinho que você tem com alguém, Deus vai começar a trazer coisas grandes para dentro de você, querido. Deus vai começar a acrescentar coisas grandes dentro de você. Então Elias, ele fez exatamente isso. Ele pegou a água, colocou lá, adorou a Deus, Deus derramou fogo, consumiu aquela oferta, consumiu até a água. Depois desse período maravilhoso, Elias vai para o monte para orar, para clamar por chuva, para clamar para que as águas venham sobre aquela região, para clamar para que o Senhor derrame chuva sobre aquele lugar. E eu começo a perceber, querido, alguns princípios que eu quero poder compartilhar com você. O primeiro princípio está no versículo 41. Vamos ler comigo, capítulo 18, versículo 41. Então, 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou sentar aqui um pouquinho. Quantos aqui tem Deus no seu coração? Quantos tem Deus no seu coração? Quantos creem em Deus? Já é um bom caminho. Já estamos bem, né? Hein, Léo? Querido, você não pode analisar a sua vida pelas circunstâncias que te cercam. O seu foco tem que estar naquilo que o céu está dizendo para você. Eu queria muito que você entendesse o que eu estou falando. Você consegue entender que Deus pode te usar para trazer grandes coisas para essa cidade? Mas se você não crê, nada vai acontecer. Às vezes nós queremos, não que Deus não queira fazer, nós queremos uma grande igreja no sentido de muita gente, porque talvez a gente entenda que tendo muita gente, a gente vai conseguir tocar muitas pessoas. É um princípio justo, né? É um princípio justo? Talvez. Porque se nós tivermos muitas pessoas, se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. Mas Deus, Ele pode usar, independente de quantidade de pessoas, um grupo de pessoas para tocar a cidade, independente de quantas pessoas estão agregadas a esse grupo. Basta primeiro esse grupo crer que eles podem ser usados para tocar uma cidade, que eles podem ser usados para tocar uma nação. Então eu entendo, irmãos, eu entendo que a minha motivação não pode ser você. A minha motivação não pode ser o retorno que você dá à igreja. A minha motivação tem que ser o que Deus quer que eu faça. Você talvez não conheça, porque eu primeiro tenho que conhecer. Existem sonhos, irmãos, e filhos
que Deus foi gerado no meu coração há muito tempo. Sonhos que talvez ficaram na incubadora, aguardando o momento de sair. Sonhos que talvez não morreram, mas ficaram ali na incubadora. Talvez foram prematuros, nasceram prematuros e talvez não era o momento de serem gerados. Talvez coisas e projetos que Deus colocou no meu coração, isso tem que ser aplicado a você também. Aplicado a você também. Irmãos, Deus continua querendo levantar pessoas desfavoráveis. Você precisa acreditar nisso, irmãos. Sabia que Deus pode levantar você para confundir os grandes? Você precisa crer nisso. Deus ainda levanta os loucos para confundir os sábios. Deus ainda levanta pessoas que ninguém dá nada para confundir aqueles que talvez sejam os mais indicados a transformar uma cidade. Então eu entendo que existem sonhos que Deus gerou no meu coração, filhos que Deus gerou no meu coração, quando eu tinha 16 anos, pouco tempo atrás, quando eu tinha 17 anos, e Deus gerou algumas coisas, que Deus gerou algumas coisas no meu coração, e foram para a incubadora, ficaram lá. Tentei fazer e não deu certo, porque não era o momento, eu acredito. Esses dias eu estava orando e Deus às vezes ele vem como se, sabe, tipo assim, ele veio fazer você, vem visitar o teu filho que está na incubadora, vem dar uma olhada nele um pouquinho para ver como ele está sendo cuidado, vem cá. Às vezes quando a gente está orando assim, Léo, Deus fala assim, Deus parece que abre sabe, a cortina na sua frente e fala assim, olha ali como é que está o seu filho sendo gerado. Ninguém está vendo ele ainda não foi manifesto, as pessoas ainda não estão vendo, mas ele está aqui, no momento certo ele vai sair e as coisas vão acontecer. E o que nós precisamos não é de uma grande igreja a nível de pessoas para trazer à tona alguns projetos. Nós precisamos de pessoas que acreditam que Deus, através de uma pessoa, pode fazer coisas extraordinárias. Porque Deus, nós podemos ter 1000 pessoas e não fazer coisas extraordinárias, ou talvez ter grande número de pessoas e passarmos fome. Porque se nós tivermos a visão de Pedro e não a visão de Jesus, nós temos uma grande multidão e queremos mandar a multidão, cada um tomar conta de si. Mas se nós tivermos a visão de Jesus, nós podemos pegar a oferta de um menino para poder alimentar o povo, para trazer cura para esse povo. E talvez esse povo que nós vamos curar não esteja aqui. Talvez eles estejam nas igrejas, eles estejam pelas ruas, eles estejam pelas esquinas, e talvez nunca entre aqui. Nunca estejam aqui. Mas se eu e você entendermos, querido, que Deus pode nos usar, você precisa acreditar, irmãos, que você pode ter um chamado, pode ser escolhido por Deus para tocar pessoas, ou talvez primeiramente tocar a Deus e posteriormente tocar pessoas. E esses dias Deus me fez ver um pouquinho de como meu filho está na incubadora. Eu podia olhar para ele um pouquinho, ele está ali bem, sendo guardado. Domingo passado eu fui pregar numa igreja e cheguei para algumas pessoas e falei assim, dei uma sondada, né? E falei assim, vem cá, se por um acaso a gente fazer 24 horas de arrependimento, adoração e intercessão, lá na entrada de Queimados, botar uma tenda, uma lona, sei lá, fazer alguma coisa assim, vocês não participariam não? Com a gente lá, assim, vocês? E claro que esse não pode ser o nosso retorno, mas Deus me deu a oportunidade de ver um pouquinho o filho na incubadora. E eles falam assim, pastor, só você marcar o dia, a gente pode envolver outras igrejas, a gente pode chamar algumas pessoas, e com certeza a gente pode ir lá e estabelecer um dia de arrependimento, um dia de adoração, um dia, sabe, e isso me traz satisfação, irmãos. Porque o que Deus quer levantar nesse lugar são João Batista, aquelas pessoas que trazem arrependimento, aquelas pessoas que conduzem outros à oração. Então, trazer evangelismo não é você apenas trazer as pessoas para Deus, mas você trazer Deus para as pessoas. E eu entendo muito bem que Deus quer nos usar para isso. Por mais que algumas pessoas que estão aqui, ao ver algumas condições da nossa igreja, não acreditam que Deus tem algo para fazer através de nós. Talvez quando você olha para esse lugar, e talvez até algumas coisas que acontecem, porque nós não somos perfeitos, algumas coisas que talvez saiam em desacordo com você, ou talvez até a estrutura que nós temos, mas eu entendo que Deus ainda está levantando meninos para poder trazer juízo sobre uma cidade.
Deus ainda quer levantar, querido, uma pequena nuvem para trazer chuva para uma nação. Enquanto eu for uma pequena nuvem na mão de Deus, vindo do mar, que vocês vão entender, eu ainda posso vir de mim alimento para as pessoas, mas isso tem que começar em mim. Eu preciso crer, independente se o meu discipulado não está legal, independente se as pessoas que se reúnem comigo não estão se reunindo com a expectativa que eu quero, mas se eu entender que Deus pode me usar para tocar o coração dele, e isso vai ser gerado para tocar as pessoas, irmãos, só isso que Deus precisa. Você pode dizer amém? Só isso que Deus precisa, de um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe para estar nas mãos dele. É só isso que ele precisa. Amém, querido? Então nós percebemos nesse texto que Acabe chega para Elias no versículo 41 e diz: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Escuta o que eu vou te falar, olhe para mim. Elias entendeu pela fé que ia chover. Elias acreditou e disse assim para Acabe: Acabe, prepara a tua casa. Irmãos, a sequidão, a previsão do tempo falou que não ia chover. O Jornal Nacional tinha avisado lá para Elias que não ia chover. O clima-tempo, Elias foi lá, consultou no aplicativo. Talvez Geazi olhou assim e falou assim: tu tá doido, Elias? Aqui, ó, não vai, aqui, cara, não vai chover. Não tem nem previsão de chuva. Você está dizendo que vai chover, cara, tu é doido. Não dá para, cara, tá dizendo aqui que não vai chover. Como é que você diz para Acabe para ele preparar a casa dele, porque vai chover? Querido, porque eu percebo, eu tenho aqui o primeiro princípio. Se nós queremos gerar no céu alguma coisa para nascer aqui na terra, ou nascer através de nós, eu tenho que entender o que Deus quer fazer, independente das circunstâncias. Nós precisamos aqui nessa igreja de pessoas que sonham em Deus. Eu não sei quantas pessoas talvez você tenha sonhado, mas Deus quer colocar sonhos no seu coração. E sonhar é uma coisa louca, irmãos. Você andar com pessoas que sonham, e se você não for louco, você se escandaliza. Se você não tiver um pouquinho de loucura com aqueles que sonham em Deus, sonhos gerados em Deus, você não consegue entender a visão. Porque sonhar, muitas das vezes, é você acreditar em coisas que as circunstâncias estão dizendo o contrário. É você talvez olhar para a igreja e, de acordo com a normalidade, ou de acordo com como as coisas estão acontecendo, você tem uma definição, ou uma opinião. De acordo com as circunstâncias, você faz uma análise, e aquela análise te dá um resultado. Mas quando você tem fé no seu coração implantado por Deus, e aquela fé implantada por Deus faz você enxergar o que os outros não estão enxergando, isso te faz sonhar. E o sonho que você tem faz você viver na atmosfera daquele sonho, e não na atmosfera das circunstâncias. Quando estão entendendo isso, querido? Eu e você precisamos ser movidos pelos sonhos e pelas sementes que Deus tem nos dado, não pelo aquilo que está à nossa volta. Talvez você olhe para o seu redor aqui agora nessa noite e diga que talvez existem cadeiras vazias, mas eu digo para você que Deus quer usar essa igreja para trazer arrependimento para essa cidade, crê você ou não. Porque o que Deus coloca no meu coração determina em mim uma fé, e essa fé me faz sonhar, independente daquilo que está à minha volta. Então eu tenho que entender e focar o meu olhar em Deus. Talvez você olhe e não acredite, porque você está olhando para o lugar errado. Talvez você olhe e não creia e não se entrega, porque você está olhando para o lugar errado. Mas quando eu entro em Deus, Elias chegou para Acabe, o negócio é o seguinte: não crê no que o Jornal Nacional disse, não crê no que a previsão do tempo disse, creia, eu recebi uma palavra, e essa palavra determinou algo no meu coração, e aquilo que foi determinado no meu coração me fez sonhar, e eu estou vendo chuva descer. Então prepara o teu lugar, prepara a tua casa que vai descer chuva. Irmãos, o que nós precisamos é disso.
Viva não pelas circunstâncias, mas viva pelo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque se você viver pela circunstância, e se a circunstância for desfavorável àquilo que você deseja, você vai desanimar. Se a circunstância não corresponder com aquilo que você espera, você vai desanimar. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que olhar para o homem, sim para Deus. Não é essa teologia que a gente prega. Eu não estou dizendo isso. Você tem que olhar para o homem, sim. Pedro e João, na entrada da porta formosa, para orar, ele disse para aquele homem: olhe para mim, o que eu tenho, isso eu te dou. Então nós não acreditamos aqui no evangelho que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Nós não cremos nisso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo a nível de circunstância, a nível até mesmo de recurso, a nível de situações físicas, a nível de retorno que Deus quer para a nossa vida. Eu percebo, irmãos, que ainda hoje Deus tem medido côvados para que nós possamos caminhar. Deus ainda hoje tem medido 1000 côvados para que eu e você pudéssemos andar. Quando nós saímos daquele lá do outro lado, com um lugar menor, com circunstâncias mais desfavoráveis, com situações na igreja mais complicadas, nós saímos de lá para cá. Eu percebo que naquele momento Deus mediu 1000 côvados. E se eu e você não andarmos nesses 1000 côvados, as coisas não vão acontecer novamente. Porque eu entendo que Deus quer levantar nesse lugar são Elias, homens que acreditam e as suas ações não estão baseadas nas circunstâncias, mas as suas ações, elas estão baseadas na semente que Deus coloca no seu coração. Então eu entendo isso, querido. Eu e você, se nós queremos realmente manifestar as sementes do céu na nossa vida, primeira coisa que tem que ser trabalhada em mim é a minha fé. É acreditar o que Deus quer fazer, não aquilo que a circunstância determina para mim, mas é acreditar o que Deus quer fazer na sua vida, querido. Você pode dizer amém? Não importa a idade que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa de onde você veio, Deus ainda levanta pequeninos, Deus ainda levanta pessoas para transformar uma geração. Deus ainda levanta pessoas para tocar nações, para tocar cidades. Eu não posso perder isso dentro de mim, irmãos. Isso não pode ser apagado dentro de mim. Isso não pode. Quando Jesus voltar, eu vou estar com isso no meu coração. Quando eu morrer, eu vou estar com isso no meu coração. Eu não posso perder a fé de deixar de acreditar que Deus, através da minha vida, pode tocar o céu. Deus, através da minha vida, pode tocar pessoas. E que eu não ando por circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam a minha motivação. Não são o retorno das pessoas que determinam a minha motivação, mas sim aquilo que é gerado no coração de Deus. Querido, não é o retorno do pastor para vocês que vai determinar a sua resposta para com as coisas do céu. Não é aquilo que talvez você espera. Poxa, eu esperava mais dele, eu esperava mais dos meus líderes, eu esperava mais. Não estou dizendo aqui de falha de caráter, eu estou dizendo aqui talvez de atenção, de acompanhamento. Mas aquilo que é gerado em Deus para a minha vida, é isso que determina a minha motivação. Quantos aqui, querido, talvez você ainda não recebeu, mas querem receber uma semente do céu para germinar dentro de você? Essa palavra, querido, já é para começar a preparar a sua terra para a conferência Chamados para Gerar. Se você não crê, irmãos, se você não crê, as coisas não vão acontecer. A segunda coisa aqui que eu vejo, versículo 42, vamos ler comigo. Versículo 42 diz assim: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. As nossas ações determinam as nossas colheitas. Eu falei para vocês aqui que Deus me fez ver um pouquinho do meu filho na incubadora. A questão é, como que eu vou estar gerando isso? Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Quem aqui tem uma semente de Deus, algo que Deus te deu? Quem aqui tem? Quantos aqui tem? Amém. Quantos querem receber? Quantos querem? Escute o que eu vou te falar. Existem duas formas para você cuidar dessa semente: se posicionando como Acabe,
ou se posicionando como Elias? A Bíblia fala que mediante aquela informação, Acabe foi comer. Elias foi para onde? Elias foi para onde? Para o monte orar. Esse é o segredo. Sabe quando a mulher está grávida? Você sabe disso. Eu gosto muito de falar de gravidez. Cara, não é perseguição. Vem agora de novo a Isabelle, né? Não é, vai chegar teu momento. Léo, me perdoa. Vai chegar teu momento. Camila, né, Camila? O Giliozinho correndo assim pela casa. Imagina, 3 Giliozinhos assim para lá e para cá. Hein, Camila? 3 Giliozinhos assim para lá e para cá. Aleluia. Aí tu imagina, Camila. A Camila tá grávida. Viu, Isabelle? Deu uma colher de chá. Camila tá grávida. Tá grávida? Geralmente, a grávida, ela o quê? Quando ela descobre que está grávida, quando é uma gravidez planejada, a pessoa, ela começa a condicionar, inclusive a sua alimentação. Ela começa a tomar ácido fólico, ela começa a condicionar a sua alimentação. Por quê? Porque ela começa a entender que agora ela não se alimenta somente para ela. Ela agora se alimenta para alguém que está recebendo daquilo que ela recebe. Vê se você consegue pegar isso. Quando uma mulher engravida, ela agora não pensa mais somente em si. Ela pensa naquilo que está sendo gerado dentro dela. As suas ações, as suas atitudes, a sua alimentação é agora pensando naquilo que está sendo gerado nela. Aquilo que está sendo gerado nela vai determinar ou vai vai exigir dela um novo comportamento, vai exigir dela uma nova atitude. Talvez seja por causa disso que você não quer gerar nada, porque você não quer fazer nada. Porque quando você começar a gerar, a gestação vai exigir de você um comportamento diferente, porque aquilo que você se alimentar vai trazer alimento para as pessoas, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então o meu comportamento, ele deve ser de acordo com aquilo que eu estou gerando. A Bíblia diz que quando Elias acreditou, Acabe foi comer, Elias foi para o monte. Elias foi gerar, querido, foi cuidar daquilo que ele tinha visto. Elias foi amparar aquilo que ele tinha percebido. Então às vezes nós não vivemos algumas coisas, não é porque Deus é infiel, é porque nós não soubemos cuidar da semente. Quantos podem dizer amém? Então a Bíblia diz que Elias foi para o monte, colocou a sua cabeça entre os seus joelhos. Acabe foi desfrutar das coisas da terra. Acabe foi desfrutar dos recursos da terra. Elias foi desfrutar dos recursos do céu. Querido, existem filhos, existem sementes que estão germinando dentro de mim. E essas sementes precisam ser regadas por oração. Essas sementes precisam ser regadas por adoração. Essas sementes precisam ser regadas por humilhação. Eu me humilhar diante de Deus, eu derramar lágrimas diante de Deus, eu me entregar diante de Deus, para que isso sirva de alimento para aquilo que está sendo gerado, para aquilo que está sendo cuidado. Então entenda, o segredo para que algumas coisas aconteçam aqui é você gerar isso no mundo espiritual. Escuta o que eu vou te falar. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem sobre oração. Sobre oração. E o pregador disse uma coisa muito interessante. Não basta você conhecer a oração. Não basta você estudar sobre oração. Não basta você saber, entender tudo sobre oração se você não ora. Não basta você ter conhecimento sobre alguma coisa se você não faz. Talvez você é uma pessoa, um mega cozinheiro, mas a comida não sai se você não colocar em prática. Então o entendimento sobre oração, ele é válido, mas a partir do momento que você não coloca em prática, não adiantou de nada. Então existem coisas que talvez você nem entenda. Existem talvez alguns princípios na oração que talvez a gente nem entenda. Querido, ore, um dia você vai entender, mas não deixe de orar. Quando próximo aí ao simpósio, dias anteriores, o Rafael teve, meu filho mais novo,
adoeceu, ficou internado no hospital. E na sexta-feira, se eu não me engano, eu fui acometido assim de um sentimento muito ruim. Eu fui tomado assim de um peso muito grande no meu coração. Muito ruim, sabe? Uma coisa muito ruim. E eu ia para o hospital, a Aline já estava lá, e eu ia para o hospital para levar as coisas que tinha que levar. Mas meu coração estava muito estranho. Meu coração estava muito atribulado. E o que eu fiz antes de ir para o hospital? Fui para o monte orar. Eu falei assim, cara, eu preciso determinar algumas coisas ou construir algumas coisas no mundo espiritual e eu preciso ouvir Deus. E chegando no monte, eu falei, Senhor, eu não quero aqui manipular o Senhor. Chegar aqui, né, e falar, Senhor, eu te louvo porque o Rafael está internado, as técnicas de adoração. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida do meu filho que está no hospital. Eu, Senhor, sinceramente, não vou fazer isso. Eu não venho aqui para isso. Eu vim aqui para te ouvir e saber o que o Senhor quer fazer. O Senhor, não retaliação, não demônio, mas o Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? O Senhor quer levar meu filho? O Senhor quer fazer? Não demônio, não circunstância, não retaliação, porque talvez a gente esteja fazendo alguma coisa, mas o Senhor, o que está no seu coração? Qual o desejo do seu coração? Porque o meu coração está ruim demais. Eu comecei ali a falar com Deus, eu comecei a gerar uma coisa no coração de Deus, e de repente eu fui acometido de um louvor, eu comecei a cantar, eu comecei a adorar, eu comecei a tocar o coração de Deus, eu comecei sem manipulação, sem jogo, e eu comecei a adorar o coração de Deus, comecei a adorar a fidelidade de Deus. Senhor, Tu és fiel, não importa a minha circunstância, Tu és fiel, Tu permaneces fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Então nós começamos a entender, querido, que as circunstâncias dessa terra, elas são definidas por aquilo que eu crio no céu. As coisas ruins podem acontecer na sua vida e você só reclama, você só xinga. Crente não xinga. Você só reclama, você só murmura e você talvez, não faz. Talvez você só murmura devido às circunstâncias contrárias. Irmão, é isso que vai definir o resultado da sua vida. Aqui a sua resposta, ela define a sua colheita. É a sua resposta, irmãos. Eu tenho certeza que teve uma pessoa que me ligou, eu estava lá no monte, perguntando, tendo informações. Pastor, o que está acontecendo? Onde você está? Eu falei, eu estou no monte, estou aqui orando. E eu tenho certeza, irmãos, que é muito ruim você trabalhar com pessoas que não te dão uma resposta. É muito ruim você orar e discipular pessoas que não te dão uma resposta. Eu tenho certeza que essa pessoa, se estava 50% condicionada a orar, quando viu que eu estava lutando e orando, ela se condicionou muito mais. Não é assim. Ângelo, está repreendido em nome de Jesus. João Miguel, ó. O Ângelo, Miguel Ângelo, está passando mal. Você está onde? Pô, estou na praia. E eu estou aqui jejuando. Rola, Viviane? Não rola, né? Não dá. As nossas respostas, querido, elas definem o resultado que nós temos. Então, plante no céu, para que você possa colher na terra. Você pode dizer amém, querido? Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler com você o versículo 43. Capítulo 18, versículo 43, mas partimos para o final dessa mensagem. E disse o seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar. Subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Somente isso aqui, vou ler de novo. Disse ao seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar. Subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta para lá 7 vezes. Eu estive aqui orando, preparando essa mensagem. A Bíblia, nada acontece em vão.
Eu tive perguntando por que Elias mandou o seu servo subir no monte e olhar na direção do mar. Por que a Bíblia fala, por que tem isso aqui? Por que no manuscrito, ou quando foram reunir os livros, por que isso aqui está aqui? Por que Elias mandou ele olhar para o mar? Por que teve esse detalhe de olhar para o mar? Ele não podia subir para o monte? Talvez seria assim, Geazi, você vai lá, sobe lá. O dia que você vê uma nuvem, o momento que você vê uma nuvem, você desce. Não foi assim, foi específico. Sobe e olha na direção do mar. Você não vai olhar para a esquerda, você não vai olhar para a direita, você vai olhar na direção do mar. Quando você ver alguma coisa, você me diz. E eu estive perguntando por que Elias especificou um lugar, determinou um lugar específico. Não era olhar para lugar nenhum, para qualquer lugar, melhor dizendo, não para nada, era olhar na direção do mar. E eu comecei a tentar entender, tentar pescar alguma coisa, joguei minha rede, tentei, Senhor, por que mar, por que água, por que ele teve que olhar para as águas, por que isso? Eu não sei se foi por isso, querido, mas algumas coisas eu tive um entendimento. Eu pude perceber e tentar pescar alguma coisa. Sabe aquela mensagem, Diego, que Deus te dá e você percebe que está incompleta? Tipo assim, alguma coisa vai sair daqui ainda. Deus vai falar comigo alguma coisa aqui ainda, porque está incompleto isso. Mas eu pude perceber, querido, duas coisas aqui. Se você for perceber, eu comecei a fechar os meus olhos e tentar me imaginar olhando para o mar. Eu estou lá em cima do monte, eu sou Geazi agora, eu estou no monte. E eu estou agora olhando para o mar. O que eu estou vendo? Eu olho para o céu. Elias mandou olhar para o céu na direção do mar. E eu estou aqui no monte. Deus deu uma semente para o líder, para o profeta. Aí agora eu estou no monte, onde ele disse para mim que eu tenho que olhar, mas não é olhar para qualquer lugar, olhar na direção do mar e olhar para cima. E o que eu vejo aqui? Eu vejo a extensão do mar. E essa extensão do mar, lá no finalzinho, ela se encontra com a extensão do céu. E o mar, biblicamente, a água, biblicamente, ela simboliza o Espírito Santo. Então eu estou aqui no monte, aguardando uma semente, aguardando a concretização de uma semente. E eu estou olhando, não é para qualquer lugar, eu estou olhando para o monte. Ou melhor, eu estou olhando para o mar, na direção do mar. E esse mar lá no finalzinho, o que eu vejo? O que eu vejo? O que eu estou aguardando? Eu vejo o mar se encontrando com o céu. E os dois parecem ser a mesma coisa. E eu volto para Elias e digo assim: Elias, eu não vi nada. Como você não viu nada? Você viu o mar que simboliza o Espírito Santo. Você viu o céu. Cara, continua cavando, continua insistindo. Uma hora você vai ver alguma coisa. Continua, porque lá está algo que você precisa enxergar. A questão não é as coisas à sua volta, a questão está dentro de você. Você consegue enxergar esse lugar, querido? O que você vê? O que você vê? Você consegue olhar no espelho, o que você vê? O que você vê? Talvez você diga: eu não vejo nada. Insista, continua olhando. A Bíblia fala que Elias diz assim: vai lá, cara, 7 vezes, sobe lá, volta, não tem nada, vai de novo, volta, cara, não tem nada. Olha na direção do mar, olha direitinho, na direção do mar, dá uma olhada, mas tem que ser na direção do mar. Na 7ª vez, Elias volta com uma resposta. E aí, o que você viu? Elias pergunta: olha, eu não sei o que significa, não sei se tem muita importância. Ah, não, deixa pra lá. Não, cara, fala. Não tem importância. Fala, cara, o que você viu? Ah, cara, eu vi uma nuvenzinha lá em cima no alto. Elias falou: pega teu carro, prepara aí o teu veículo, avisa Acabe que aquilo que eu disse, aquilo que eu sonhei, é o tempo de acontecer. Aquilo que eu sempre sonhei, talvez há 10 anos, talvez há quanto tempo, é chegado a hora de o filho
nascer, de o Filho se manifestar, para que as pessoas sejam tocadas, para que pessoas venham ser tocadas através daquilo que Deus colocou no seu coração, talvez há anos, que talvez até ficou no seu esquecimento, mas não no esquecimento de Deus. Então eu te pergunto essa noite, o que você vê? O que você vê? Geazi deveria ali olhar e ver o mar se encontrando com o céu. Deveria ver a tipologia, talvez, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também agia no Antigo Testamento. Havia manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Elias foi um exemplo disso. Então você percebe, querido, que a minha visão, não apenas as minhas ações, mas a minha visão vai determinar aquilo que eu vou viver. O que você está vendo, querido? O que vai vir de Deus para a sua vida, virá através de um relacionamento com o Espírito Santo. Haja vista que nós estamos falando de filhos, e filhos são gerados em relacionamento. Haja vista que nós estamos falando aqui de gerar, de gestação de filhos, e filhos vêm de relacionamento. Um dia a Camila vai gerar, e não vai ser, talvez, pelo beijo do Júlio, não vai. Não vai ser, talvez, pelo um carinho no cabelo dela, não vai. Não vai ser assim. Vai ser através de uma intimidade. Então entenda, se nós queremos, você que levantou a sua mão e quer receber sementes do céu, essas sementes virão através de intimidade, onde você vai se colocar no seu quarto, a sós com Deus, e ali você vai se relacionar com Ele intimamente, e o seu relacionamento com Deus vai ser uma consequência dos seus filhos. Aquilo que será gerado vai acontecer de forma natural, vai acontecer. A última coisa que eu aprendo nesse texto, para nós encerrarmos, está no versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te impeça. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Qual foi a visão do moço? Viu uma nuvem. Mas qual foi a visão de Elias? Uma oportunidade. Diga assim comigo: eu sou uma nuvem. Diga: eu sou uma pequena nuvem. Talvez para o homem, para Geazi, você seja só uma pequena nuvem, mas para o profeta você é uma grande chuva, irmãos. Deus ainda levanta pequeninos para mudar as circunstâncias. Nós não precisamos, escuta, nós não precisamos de muitas pessoas, nós precisamos de pessoas apaixonadas. Nós não temos aqui que esperar ter muitas pessoas na igreja para poder tocar a cidade. Nós precisamos ter Elias, que entende que Deus ainda usa pequenas nuvens para trazer chuva sobre um lugar. Você pode dizer amém por isso, querido? Você pode ser essa pequena nuvem. Essa igreja pode ser essa pequena nuvem. A questão é o que você está vendo, o que você está enxergando. A Bíblia diz que de início, e eu encerro aqui, a Bíblia diz que de início Geazi viu uma pequena nuvem, mas o texto posterior diz que o céu se encheu de nuvem, ficou negro. Escuta isso. Geazi viu uma pequena nuvem. Na verdade só havia uma pequena nuvem, mas posteriormente o céu foi tomado de nuvem. Escuta, Deus só precisa primeiro que uma pessoa comece. Todo avivamento não começaram com muitas pessoas. Todo avivamento começou com 1, com 2, com 3 que se reuniam, e posteriormente as pessoas vieram. Entenda isso, querido. Por isso que nós temos que estar juntos como igreja, como congregação, porque chuva não vem através de uma pequena nuvem. Por mais que dessa pequena nuvem venha chuva, mas chuva não vem através de uma pequena nuvem. E você entende essa loucura? A pequena nuvem ela pode trazer chuva, mas a chuva não vem através de uma pequena nuvem.
Através de uma pequena nuvem, coisas podem começar a mudar. Mas a minha pequena nuvem, a sua pequena nuvem, a sua pequena nuvem, a sua pequena nuvem, aquilo que eu entendo, o talento que Deus me deu, junto com o seu dom, junto com o meu, eu supero a sua fraqueza, você supera a minha fraqueza, eu ajudo na sua limitação, você me ajuda na minha limitação. Juntos nós podemos mudar essa cidade. Aleluia! Juntos, não individualmente, juntos. O que você é bom, querido? O que você é bom? Você deve ter uma coisa de bom. Você deve ter uma coisa de bom. O que você sabe fazer? Se una com a minha nuvem, que talvez o que você tem não tem na minha nuvem. Talvez o que você sabe eu não sei fazer. Eu sou péssimo nisso. Hoje mesmo eu estava conversando com o Wallace, eu falei: Wallace, eu sou péssimo nisso. O Wallace Moura: e você não, você é bom demais nisso. Eu não sei fazer, você sabe. Irmãos, entenda que a grande chuva vai vir para essa igreja, mas não para ficar retida aqui, mas para tocar a cidade. Entenda, mas não é eu individualmente, você individualmente, mas nós juntos. A minha pequena nuvem se unindo com a sua pequena nuvem, com a pequena nuvem que é a pessoa que está do seu lado, com a sua pequena nuvem, e juntos nós vamos trazer chuva para esse lugar. Essa pequena nuvem, você pode dar as mãos aí, querido. Vamos fechar o corredor, dê as mãos. A igreja, ela foi chamada de corpo, não de membro. Ela foi chamada de corpo. Não somos fortes sozinhos. Sozinho ninguém é forte, querido. Jesus, quando enviou os seus discípulos, Ele enviou de 2 em 2. Jesus não enviou ninguém sozinho para fazer nada. Jesus não envia ninguém sozinho para fazer as coisas. Ele sempre vai enviar pessoas para estar junto com você. Deus pode ter me dado uma visão linda. Deus pode ter me dado uma visão quanto ao MICEP, e pode ser uma visão linda, mas se as pessoas não estiverem juntas, eu como nuvem não vou fazer nada. Nada vai acontecer. Eu posso ser uma pequena nuvem, querido, mas junto com você nós podemos mudar, amando e suportando uns aos outros, amando e suportando as falhas uns dos outros, e se completando. Talvez o Wallace Sanches sabe fazer coisa que eu não sei. Talvez eu sei fazer coisa que ele não sabe. Mas juntos nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Talvez a Viviane Moura faz coisas que talvez eu não consiga fazer. Talvez eu faça coisas e toque em áreas que talvez ela não vai tocar. Mas juntos nós vamos trazer chuva. Talvez o Léo Black faça coisas que eu não consiga, que eu não entenda, que eu não sei. Talvez eu faça coisas que ele não consegue. Mas juntos nós podemos trazer chuva para essa terra. Talvez o Ângelo não consiga fazer algumas coisas que eu consigo. Talvez ele faz coisas que não adianta, irmãos, eu tentar, que eu não vou conseguir. Mas juntos, irmãos, nós podemos trazer chuva para esse lugar. Então diga para essa cidade, diga para esse prefeito, diga, se prepare, porque está levantando aqui uma igreja que vai trazer chuva para essa cidade. Pastor, como? Olha aqui para a nossa situação, olha aqui para a nossa circunstância. Não tem como.
Existem igrejas maiores na cidade, existem igrejas com mais condições na cidade. Irmão, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para a semente que Deus tem nos dado. Se mova não pelas respostas que as pessoas têm te dado, se mova pelas respostas que Deus tem dado a você. A sua entrega, querido, vai contribuir para que chuva seja derramada. A sua entrega. Essa nuvem você. Essa nuvem é o Micep, querido. Essa nuvem somos nós. É você. O tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Derrama a chuva, Senhor, através de nós. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Solte a mão do seu irmão. Solte a mão do seu irmão. Jesus virá. Recebe essa palavra na sua vida, essa ministração. Essa geração geme pela manifestação dos filhos. Essa geração geme pela manifestação dos filhos. Coloque a mão no seu ventre. 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 É de você que virão os projetos. É de você que virão os filhos. As outras nuvens virão para perto. Outras nuvens virão para cá. Outras nuvens virão para cá. Outras nuvens se juntarão a nós. Outras nuvens se juntarão a nós. Outras nuvens, outras igrejas. Outras igrejas se juntarão a nós. Outras nuvens se juntarão. Senhor, cura esse útero. Cura esse útero, cura, para que os teus filhos gerem. Para que os teus filhos gerem. Como chuva descerá. Se pedirmos, Ser curado. Jesus virá.